Bom, esse é o último fim de semana em que as lojas vão poder abrir em São Paulo. Voltamos para a fase vermelha aos fins de semana e à noite das 8 às 6 da manhã. Não é isso, Bruno Piscinato? Falei alguma coisa errada? E você está aí na região da 25 de março, uma das mais movimentadas de comércio em São Paulo, que fecha a partir do próximo fim de semana, não é isso? Por enquanto, hoje continua aberto, Bruno? Bom dia, Carlinha. Falou tudo certo, como sempre você está certo assim. É exatamente essas informações. A gente vai falar sobre essa questão das lojas ficarem abertas, mas antes vamos mostrar o movimento por aqui na 25. Hoje, sábado, é um dia que sempre tem mais movimento. Eu estou na esquina da 25 de março com a ladeira Porto Geral. Agora são 8h21. A gente acompanha já a movimentação crescendo por aqui. Algumas lojas ainda estão fechadas, mas muitas já estão abertas. Olha só o movimento aqui na ladeira Porto Geral, muita gente já descendo, vindo fazer as compras. Sábado, que é um dia, de acordo com a Associação dos Comerciantes, é o dia de mais movimento aqui na 25 de março. Antes da pandemia, mais de 400 mil pessoas passavam por aqui. Agora, nesse janeiro, com a questão da pandemia, também os limites reduzidos, caiu para 150 mil em média de pessoas que são esperadas, por exemplo, neste sábado. Agora, falando como vai ser no futuro. Agora a gente vê todas as lojas abertas aqui, mas de acordo com a nova determinação do governo do estado de São Paulo, a partir do próximo final de semana não poderão abrir as lojas. São mais de 3.600 lojas, comércios que a gente tem aqui na região da 25 de março. Como São Paulo volta para a fase vermelha aos finais de semana e feriados, as lojas não poderão abrir. Uma curiosidade, apenas um comércio de todos esses tem a liberação para abrir nesse tempo, porque vende produtos essenciais, produtos de materiais de construção, também de limpeza. Então somente uma loja em toda 25 de março vai poder ficar aberto. Vamos continuar mostrando o movimento. Eu conversei com alguns lojistas por aqui, Carla, e eles estão um pouco chateados. Eles disseram que mudar isso aí, esse Plano São Paulo, não vai adiantar muito. As pessoas que vinham ao sábado vão dar um jeito de acabar vindo durante a semana e, segundo os lojistas, isso vai causar mais aglomeração durante esses dias. Mas fato é, a realidade é que este é sim o último sábado para a população de São Paulo e de outras cidades virem até a 25 de março. Isso só vai poder voltar a acontecer quando São Paulo regredir no Plano São Paulo e voltar para as fases laranja, amarela, e aí sim a gente vai poder ter gente aqui aos finais de semana. Agora, para mostrar o movimento por aqui realmente crescendo, a gente acompanha uma coisa importante de se falar, é que 99,9% das pessoas estão respeitando, usando máscara, respeitando a entrada, o limite dentro dos comércios. Lógico que tem um ou outro ainda que não respeita, mas a maioria tem sim respeitado. Os comerciantes também estão fazendo todo aquele protocolo, exigindo máscara para entrar nas lojas, álcool em gel, medindo a temperatura. Os comerciantes estão tentando fazer o possível para manter abertas as lojas, mas fato é que o governo do estado realmente proibiu. Então, a partir das 8 horas da noite, de todos os dias, fase vermelha. Isso não vai afetar muito a 25, mas aos finais de semana, sim, esse é o último sábado, infelizmente, né, Carla? Thalita? Sim, Bruno, e vai afetar também restaurantes, né? É muito complicada essa situação no Brasil. A gente entende as mortes por coronavírus, que também são muito importantes, mas a gente vai sofrer uma depressão econômica sem precedentes. Nós não temos a estrutura de países de primeiro mundo que tem ali uma economia mais robusta, empregos sustentáveis e ajudas emergenciais, porque são economias mais fortes. Nós temos uma economia que já tem 95% do PIB comprometido e não tem mais como continuar dando auxílio emergencial para a população. Mas com o fechamento de bares e negócios, a previsão é de que 20% apenas continuem abertos de restaurantes. Como é que as famílias vão fazer para sustentar seus filhos? Ou seja, eles não são prioritários? Então a gente vive uma dificuldade no Brasil, que é não saber como proteger as pessoas do coronavírus e proteger os empregos, o trabalho e a comida dos brasileiros. É uma situação muito complicada de se resolver. O ideal seria, por exemplo, o governo isentar de impostos os bares, restaurantes, parar de cobrar, mas aí o governo do estado diz que não tem dinheiro para isso, o governo federal diz que não tem dinheiro para isso. Me preocupa muito para onde estamos caminhando. O que essas pessoas que têm filhos em casa vão fazer para poder alimentar essas crianças? Isso não é uma situação emergencial também? É uma pena que as pessoas não respeitem, Thalita, o distanciamento social. Se fizessem isso, talvez a gente não tivesse nessa explosão de casos, como a gente vê em Manaus e em outros estados do Brasil. Na verdade, a gente vive duas crises, A crise de saúde, a crise sanitária e a crise econômica, Como você disse, além de mais de 14 milhões de desempregados, o Brasil é fomentado por muito trabalho informal. As pessoas não têm carteira assinada. As pessoas, muitas, como da 25 de março, trabalham ali no almoço, de manhã, para garantir o almoço. Trabalham à tarde para garantir a janta. Então, são 215 mil mortes no Brasil, é um número assustador.
taxa de ocupação em São Paulo mais de 70%, assustador também esse número, mas as pessoas passando fome, 14 milhões de desempregados e mais pessoas na informalidade com o comércio fechado, também é muito triste, muito triste. Bruno, aproveitando que você está aí na 25 de março, como você disse na sua primeira participação, sábado é o dia que mais vende aí na 25, né? E esse é o último. Nos 2 próximos fins de semana, fechados. Até o dia 8 de fevereiro, a gente não avança de fase. Ou seja, a gente não vai para a fase amarela, que é o que a gente está hoje, e não vai para a verde, que um dia a gente já teve. A gente vai ficar os próximos 2 finais de semana fechados. Você falou com algum comerciante, eles estão com medo de fechar o comércio por não conseguir aguentar, pagar os funcionários, sendo que o dia que mais vende é o dia que vai estar fechado? Sim, a dificuldade é muito grande, como vocês estavam colocando, a questão financeira é muito difícil para os comerciantes aqui. Eu conversei com 2 gerentes de 2 lojas que vendem tecidos, uma delas está aqui inclusive, a gente vai mostrar os tecidos aqui. Ele estava me dizendo a dificuldade, porque assim, o sábado é o dia de maior movimento e aí não vai ter mais isso, né? Para você ter uma ideia, só com a pandemia, se a gente esquecer que as lojas vão fechar, Thalita, a queda é de 40% nas vendas com as lojas abertas. Isso porque eles têm que diminuir o fluxo de gente lá dentro, as pessoas naturalmente estão vindo comprar menos, com um pouco de medo do vírus. Então, com as lojas abertas, do jeito que a gente está aqui nesse sábado, é 40% de prejuízo, segundo os lojistas. Agora você imagina e faz esse cálculo com as lojas fechadas nos próximos 2 finais de semana, como você falou. Conversando com alguns gerentes aqui, eles disseram que uma questão que preocupa muito é a questão do aluguel. A maioria das lojas da 25 de março são pessoas que alugam os espaços, né, para montar as lojas. E que o aluguel, eles falaram, nem os impostos, como vocês colocaram, e nem os aluguéis baixaram. Só que assim, o fluxo de venda diminuiu, o fluxo de pessoas na rua diminuiu, só que todos os gastos continuam os mesmos. Então sim, os lojistas, assim como a Carla colocou sobre os restaurantes, estão com muito medo. Medo de manter o emprego dos funcionários que estão aqui, porque tem todo esse gasto e não está tendo esse fluxo. É uma conta realmente difícil de se fazer, mas os lojistas estão extremamente preocupados e extremamente indignados também com essa situação. Disseram, inclusive, fechar os sábados pode não adiantar, porque a pessoa pode vir na sexta-feira, na quinta-feira, e aí o fluxo vai aumentar dentro das lojas. Aí falando em aglomeração, em propagação do vírus, isso pode acontecer, né, Carla e Thalita? A gente não tem certeza como é que vai ser essa semana, só nos próximos dias que a gente vai descobrir, meninas. Ô Bruno, se você conseguir depois, não sei se tem um microfone extra aí, conversar com algum comerciante, tá? E algum pedestre, alguém que esteja aí comprando, para a gente saber como é que fica a situação. A gente está realmente muito preocupado com o futuro econômico do Brasil e, claro, também com a saúde das pessoas, mas é uma situação muito delicada. Bruno, obrigada, a gente volta com você, viu, meu querido? Até daqui a pouquinho.